capítulo número 4, versículo 25 diz: em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome, e nenhuma delas foi enviada a Elias, senão a Sarepta de Sidom, uma mulher viúva. E muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Amém, querido? Amém. Abra a sua boca comigo e diga comigo: a loucura de Deus é mais poderosa do que a sabedoria humana. Diga: nessa noite vai acontecer nas nossas vidas a loucura de Deus. Oh, glória! Quem pode glorificar a Ele? Então pegue na mão do seu irmão nessa noite. Nunca mais eu fiz essa oração, eu vou orar com você hoje. É meu Espírito hoje. Vamos orar? Vamos orar? Não é uma oração de agradecimento nem de pedir. É uma oração contra o diabo, contra o inferno. Aleluia. Nós temos autoridade para isso, amém, querido? Querido Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus, nessa noite nós nos encontramos no encerramento dessa festa para glorificar o Teu nome e dizer, meu Deus, que toda obra contrária, toda obra manipuladora, espíritos malignos que opera no mundo espiritual, trazendo para a mente de cada um, repreendemos e mandamos embora. Que o Teu nome cresça, que o Teu nome seja exaltado, adorado, venerado por toda a boca nesta noite. Diabo e seus demônios, nos tornaremos torre forte mais ainda nessa noite, porque conhecemos a Tua palavra e o Teu poder estabilizado na nossa alma. Quantos pentecostais acreditam que Deus é superior ao diabo e os demônios? Abra a boca e professe com glória a Deus e aleluia neste lugar. Aleluia. Glórias a Deus. Pode sentar. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Queridos, acabamos de ler a Bíblia Sagrada, no livro de Lucas, onde narra essa história de 2 pessoas. Eu quero que você observe aqui que o Jesus que está falando era o Deus que observava os 2 fatores primordial da vida desses 2 elementos que eu me referi. Jesus mesmo testifica no Evangelho dele, através do médico Lucas, que em Israel pernoitava, sofria, chorava. Eu peço atenção pelo simples fato que agora é a hora da palavra. E a palavra de Deus ninguém conversa, a não ser glória a Deus e aleluia. Aí quando o pastor ou o pregador manda: irmão, diga aí se você tem preguiça de dizer, ou tem raiva, ódio no coração de dizer. Mas tem. É a hora da palavra. É a hora de você aprender mais, para o dia de amanhã você estar abastecido, abastecida, para enfrentar as adversidades, os traumas da vida. Esse fator aqui, explanado por Jesus, foi testemunhado que em Israel haveria muitas mulheres viúvas, perdendo ela a comunhão com a vida matrimonial e com a vida secular com a sociedade de Israel. Por quê? Porque havia uma grande seca, devido ao profeta Elias ter lançado uma palavra de loucura, dizendo a Acabe que não choveria durante esses 3 anos e meio.
não haveria chuva sobre a face da terra. E Jesus está aqui testemunhando que em Israel ninguém nesse tempo recebeu uma bênção, uma dádiva de Deus. Em outras épocas se comprava esterco de pombo para fazer comida, suponhamos para fazer cuscuz, para eles compartilharem o pão de cada dia. Cabeça de jumento custava caro, porque havia uma fome sobre a terra. Então compreenda que o Senhor Jesus estava, em outras palavras, nós tomando a identidade dela hoje, dizendo: olhe, eu estava nesse sermão, nesta palavra, nos céus, quando Elias teve ousadia de dizer ao diabo personificado e Acabe que não choveria, e eu atendi a palavra do meu servo, cerrei os céus, não teve orvalho, não teve chuva, não teve água, os animais morreram, a fome brotou, a ignorância, a mortandade, a peste, a miséria. Água não é alimento, mas é um elemento primordial para nossas vidas, porque nós temos 70% de água no nosso corpo, por isso sentimos sede e necessitamos de reabastecer, para não entrar em um período de degeneração ou de sequidão em alguns órgãos do nosso corpo. Então havia sobre Israel essa penura, essas noites negras, mal vividas, aonde a intolerância foi a zero, aonde a mortandade circundou os animais e os quadrantes daquela terra. Jesus chega aqui a dizer que em Israel Elias não foi a nenhuma viúva. Deus disse: vá, Querite, secou o lago Querite, vai a Sarepta, que lá eu tenho preparado uma mulher para te alimentar, para dar a comer, para te abençoar, para te ajudar, para te acolher. E quando Elias chega lá e conversa com a mulher, Elias encontra uma viúva apanhando cavaco. E quando estava apanhando cavaco, o Espírito do Senhor disse: sai daí, que vai te ajudar, que vai te alimentar. Elias pensou e disse: pronto, se lá é viúva, então essa viúva é bastarda, é rica, é fora daqui, ela é rica, ela é próspera. Correu ele para Sarepta de pés, morrendo de fome e sede. Quando chegou lá, ele disse: ei, pega a botija d'água. Ela trouxe a botija d'água. Ele disse assim: olha, aqui tem água, tem comida, tem bênção, tem bonança aqui, o negócio vai dar certo. O endereço de Deus é correto, foi plim plim, como a Globo diz. Quando chegou lá, ele disse: ei, agora eu estou com fome, traga comida, porque o meu Deus diz que você me proteger, me ajudar, me acolher. Ela disse, em outras palavras, não tem no texto, mas eu estou dando a revelação do texto: sai dessa maldita maldição. Foi tu que profetizou, meteu o dedo na cara de Acabe e disse que não chovia sobre a terra. Tu não andou a terra toda e não, os animais tudo mortos, os riachos secos. Andei. Foi momento de loucura minha, mas Deus mandou dizer que tu ia me abençoar. Disse: eu? Você está na casa errada, meu filho. Você está no endereço errado. Você não é para vir aqui não, porque eu estou para 2 cavalos. Tem um restinho de azeite ali, um restinho de farinha na botija. Vou comer, eu e meu filho, depois vamos morrer. Ai, Jesus dos crentes. Eu conversando com o irmão abençoado, ele disse: pastor, tem muita gente que você encontra hoje, é igual papagaio pirata. Ai, fulano amaldiçoou, eu vou morrer, fulano só diz o que. Irmão, muda a radiola, muda o disco, aquele disco velho preto, sabe, que na antiguidade. Muda esta palavra, querido. Muda a sua mente nessa noite. Olha que na loucura, não é? Mandar para casa de uma mulher que não tem nem com que sustentar ele.
deixa chegar ela. Aí o profeta, olha aqui, querido, Deus vai operar. Quantos loucos de Deus tem aqui nessa? Deixa eu ver aqui, deixa eu ver. Quantos que saíram do manicômio nessa noite para receber uma loucura de Deus? Tem gente que não vai entender, não. Tem gente que não vai entender a mensagem. Mas se meia dúzia entender, o desviado aqui, um afastado, que está à beira do inferno entender, para você hoje tem bonança de Deus na tua vida. Manda te dizer o Senhor, querido. É loucura de Deus mandar para uma casa onde não tem nada, onde não tem comida, onde não tem respaldo, onde está a beira da morte, desviando, onde tudo está dando errado. Eita, Deus arretado! Deus é cabra macho, minha filha. Em aceitar Jesus já parece loucura. Aleluia. Só em acreditar que vai morar no céu, aí você pode dizer, eu vou morar no céu, vou cair no chão. Já parece uma grande loucura. Aí Elias diz, assim diz o Senhor. Olha a história bela. Assim diz o Senhor, faça primeiro um pão para mim. Peça, pastor. Peça para ver se aqui. Não, quando eu me der, eu lhe dou. Não dá nada. Se não dá no pouco, vai dar no mundo. Que conversa fiada é essa? E carroça. Só quer levar de pouquinho de pouquinho. Deus tem o melhor para você executar, ver, sentar, pegar, conquistar a terra. Mas os embaraços do inferno, os principados, as potestades que lutam contra nós, ela tem prevalecido silenciosamente dentro da memória, dentro da mente, dentro da vida de muitos cristãos que está sobre a igreja do Senhor aqui na terra. Aleluia! Querido, eu tenho uma profecia para crente que está tomando diazepam e vindo. Aleluia, Deus! Eu não gosto muito quando eu falo dessas pregações, não, porque ela é muito temática, muito guardadinha, tem que insistir demais no texto. Pastor, nós vamos tomar diazepam, aquele traxa preta, vermelha, paliativo. Salmo 3, versículo 5. Deito, durmo e acordo, porque Ele, o Senhor, me sustenta. Querido, talvez alguém tenha dito, acabou, não tem mais jeito, lascou tudo, vai dar errado, quebrou, trincou, foi embora, morreu. Eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Ainda que esteja morto, crendo em mim, viverá, diz o Senhor. Levante a mão direita educadamente, levante assim a mão direita, essa mão na tua cabeça, pode a mão no ombro do seu irmão. Eu vou botar aqui a mão no ombro do pastor Oscar. Eu vou botar, a loucura de Deus vai te procurar nesta noite e vai te botar na multiplicação dele. Tem multiplicação de Jeová na tua vida. Quem pode bradar dando um aleluia para ele aqui neste lugar? Decalabara, calaraba, calabachamara. Ai, decalabora que me vacia. Amantu decalabandara sai. Tevar que bebe a flor. Vá para onde Deus te mandar. Tá deserto, tá seco, tem fome. Ele vai fazer loucura ao teu favor. Eita Deus, eu estou sentindo ele aqui hoje. Pastor, senti um monte, já acabou, meu filho, eu vou lembrar de outro. Eu estou sentindo a presença sacrossanta do divino Espírito de Deus. Tem loucura de Deus para a tua história. Oh, aleluia. Você acha que o suicídio disse, você vai morrer, miserável? Acabou. Aí ficava, você sabe que tem gente que é invejoso em todo canto, né? Os vizinhos chegaram, quem que é esse? Eu conheço o profeta que está ali, ó. É o profeta dos milagres que está ali. Vai acontecer alguma coisa naquele lugar. Tem alguma coisa para acontecer. Paulo disse que a sabedoria deste homem, a sabedoria dos homens é loucura para Deus. Está acontecendo, juntou-se uma multidão de gente. Oh, multidão de gente, multidão de fofoqueiro de plantão. A multidão chegou. O que está acontecendo? A viúva disse, uma conversa entre eu e o homem que mandou
que não chover sobre a terra, vocês ficam sair fora. O negócio veio para minha casa, não veio para nenhuma de vocês, viu, viúva? E também não foi nem para Israel, porque era o certo era para Israel. Eu vou abrir aqui uma profecia para crente aqui e para a tua família. Eu vou abrir. Pega a profecia. Não era para ter junções de pessoas oqueiras. Deus diz na sua lei: se o estrangeiro vier, guarde, faça ele como um de vós outro, dando comida e tudo que sobra, ajudai a ele. Mas Deus disse: olha, eu não vejo ninguém digno em Israel. Vá para Ciro, vá lá para Sidom, vá lá para Sarepta, vá lá para aquela viúva, vá lá para a menosprezada. Ela está ali esperando lá, Elias. Se meia dúzia de crente entender o que Deus tem para a tua vida, você não vai sofrer pela prova, pela luta, pela peste, pela praga, pela fome, pela perseguição, pela calúnia, pela defamação, pela guerra espiritual contra o diabo, porque você terá subsídios aqui na terra para conquistar de Deus. Diga de novo que eu não ouvi, profeta. Prepare primeiro para mim, depois vai e prepare para tu e teu filho. Assim diz o Senhor. Ah, irmão, a mulher que disse desceu no coração. Essa profecia desceu. Essa profecia entrou. Eu creio, peraí. E o menino disse: mãe, na cama, papai, o couro e o osso. Cadê a água? Eu acabei de dar água, o resto que tinha, eu dei o profeta Elias. Tá doida, mãe? Cadê o pão? Fica aí, meu filho, que hoje tem loucura de Deus para nossa vida. Todo forasteiro sabia que Deus de Israel era poderoso, era conhecido como Deus que abriu o Mar Vermelho, loucura de Deus, que abriu o Rio Jordão, loucura de Deus, que fez Josué conquistar a terra das muralhas grandes, loucura de Deus. Todo mundo sabia da história destes eventos acontecidos que tinham pernoitado as vitórias de Deus. Sabia da vitória de Gideão, loucura de Deus. Pega a tocha, pega um potezinho ou um vaso, bota na mão, vai lá para dentro do território inimigo, começa a gritar assim: olha, o Deus de Gideão tem poder, o Deus de Gideão tem poder. Quebra o vaso, levanta as tochas, que eu vou meter chumbo, um vai matar uns aos outros. É loucura de Deus. Todo mundo conhecia as vitórias que Deus posteriormente tinha dado a Israel. E sabe o que é isso, querido? É sinônimo que as pessoas estavam informadas. E aí de repente o menino está lá: amanhã eu tô caindo, os dentes já tá caindo, tô com fome. Ela dizia: aguarda aí, meu filho. Foi lá, pegou o fogãozinho que é no chão na régua, botou a massa do jeito para lá, pegou o azeite, molhou de um lado do outro, botou num tachinho que eles usam em Israel, depois trouxe o pão, aleluia. Tudo que ela tinha gastado, querido. Não tinha mais nada, só tinha o restante. Ela gastou o restante com Elias e gastou todo o restante do azeite com Elias, como da farinha. De repente, sabe o que Elias disse? Pronto, estou saciado. Agora entre para dentro e vamos, porque eu vou viver um tempo aqui. Eu vou ficar um tempo na tua casa. Vai ser um tempo que tu nunca esqueceu os milagres de Deus. Sabe que vai acontecer agora? Eu já dei o comer, o que vai acontecer comigo? Entra para dentro, vai lá na tua despensa, olha a botija e olha o saco da farinha para ver se está seco ou se não tem azeite. Quando a mulher volta para dentro, que abre a despensa, está lá o azeite, a botija está cheia de azeite e o saco de farinha de lado para ela comer com Elias e comer com o filho dela por muitos anos. Você está entendendo isso? Loucura de Deus está para acontecer na tua vida. Está acontecendo a loucura de Deus. Está acontecendo a loucura de Deus na tua vida. Quem está entendendo, diga glórias a Deus. Como a mulher... Você sabe que tem crente, quando ele é pentecostal, ele recebe a bênção, ele sai logo gritando, dizendo: comprei a moto, fiz isso, comprei o carro, estou ali, estou lá. É ou não é? A mulher saiu gritando para fora: ei! Ei, na minha casa não falta nada. Aí perguntaram: me conta, como foi o negócio? Olha, esse homem chegou aí, Elias, vocês conhecem, né? Perturbador de Israel, como chama a cara. Ele mandou fazer um bolo para ele e disse assim essa palavra: assim manda te dizer o Senhor, assim manda te dizer o Senhor, não faltará azeite nem farinha. E não é, mulher, que eu moei tudo, sequei, torrei a bicha.
farinha que tinha, eu botei. Quando ele disse, entra pra dentro e olha, vives tu e come do resto. Quando eu cheguei lá, tinha subido o azeite, multiplicou. Pastor, foi mágica? Foi não. Foi loucura de Deus. Glória a Deus. Quem está entendendo essa mensagem aqui? Diga assim, irmão, se for mal hoje é de você falar com essa irmã. Irmão, aperte aqui. Eu estou liso, igual a pau de sebo. Mas depois, desta noite, a minha vida vai melhorar. Porque mas é porque as loucuras do meu Deus e para da minha vida. Quem acredita, glorifique a Ele. Glória a Deus. E o povo, olha aí como foi isso. Não sei explicar. A mulher meio errada, não sei explicar. Mas eu sei que eu tenho farinha para comer, para vender, para dar. E o profeta vai comer muitos anos comigo, porque foi loucuras que Deus fez da minha vida. Glória a Deus. Quantas viúvas tem aqui? Não é viúva de marido não. E nem de homem mala, nem de mulher mala. Quantas viúvas tem aqui que Deus vai fazer loucura? Do estado de tristeza para o estado de felicidade. Do estado da dispensa seca para a dispensa cheia. Ah, Deus tremendo. Aleluia. É, querido. Loucura de Deus. Que loucura, querido. Aparecer azeite, farinha do nada. Aqui, ó, Jesus estava dizendo aos apóstolos: olha, esse povo aqui tiveram fé, esse povo aqui receberam a mensagem. Aí ele vira agora para Naamã, leproso, rico, poderoso, famoso, general, segundo homem do governo, trabalhava como secretário da justiça do reino, importante. Todo mundo batia continência, todo mundo venerava, todo mundo ajudava, porém, querido, era leproso. Aí tem uma menina lá de Israel, Sibida baleada, que ele já tinha levado muita gente para ser prisionada. Tinha homem, tinha marmães, tinha gente de todo tamanho lá dentro. Só que a Sibida disse assim, a mulher, viu a patroa triste? Varrendo a casa, vai e não vai. Varrendo a casa e cantando os hinos. Quem cantou em Tucana de Israel? Olha, você não sabe desses. É assim, ó. Shalom, shalom Adonai. A paz de Deus está sobre mim. Como é que está em paz, miserável? Porque você está aqui escravo da minha casa, eu te trato mal. Não tem problema. Jeová, Jeová Nissi. E o que é Jeová, Jeová? É o Senhor, minha bandeira. E que conversa, está na outra parte. Mas Ele me protege. Aí ela dizia: Jeová, Jeová, o Yahvé, Yahvé, Jirê. E o que diabo é Jirê, mulher? Girar o que girar, mulher? Menina, que girar é esse? Não, minha senhora, é o Deus de Abraão, Isaac, Jacó, é o Deus da riqueza e prosperidade. Tu tá na miséria, tô nada. O que está comigo é maior do que tu. Tudo que você tem, o que o Deus que você adora, Ramon, é muito mais. Aí ela dizia, aleluia, glória a Deus. Ela dizia, Jeová, Jeová, Sabaoth. Sabão, tu já está lavando os pratos, miserável, quer mais sabão? Ela disse, não, minha senhora, Jeová, Sabaoth. O que é isso? O Senhor que governa os exércitos da terra e dos céus está comigo. Aí imagina a conversa. Tá bom. Você tá ficando louca mesmo. Me diga uma coisa. Meu marido é leproso, fedorento. Pensa num bicho fedorento. Ah, minha senhora, olha a loucura. Eu tenho um remédio para ela. Eu tenho um ingrediente para a pessoa de Naamã. Deita, qual é?
Se ele for lá em Israel procurar um profeta que tem lá, minha filha, é coco na batata, é milagre. Ainda tem profeta. Eu vou dizer, ainda tem profeta de Deus aqui na terra. Ai, irmão, eu estou sentindo a graça inspiradora do Espírito de Deus. Ainda tem profetas de Deus na terra. Não estou falando dono da profecia. Ainda tem profetas na terra. Ainda tem profetas na terra. Pastor, se o senhor é profeta, por que o senhor está na prova? Elias estava na prova, querido, e Deus operou milagre. Não importa a circunstância. Quem vai receber aqui a loucura do Senhor nesta noite? Querido, hoje é noite de loucura. Imagine, comece a sonhar. Vá na concessionária B, vá na concessionária A, vá na imobiliária B, na imobiliária A, vá lá no Banco do Brasil, vá lá na Caixa Econômica, vá lá onde você quer. Comece a sonhar, ter surtos psicóticos de loucura, porque Deus está a fim de fazer loucura. E quem quer na profecia nesta noite obterá resultados positivos do céu, do céu. É loucura de Deus. Vai invadir a tua casa, os teus negócios e a tua... Meu Deus do céu, o Espírito me autoriza aqui a liberar uma unção nesta noite, neste berrave sul, que lá para canto e repreque a vai, que vai, dever, comandar, há uma liberação do céu. Os céus estão abertos para este lugar. Os céus estão abertos para este lugar. Os pés do Todo-Poderoso estão neste lugar. Estão neste lugar. Eu vou deixar você adorar. Eu vou deixar você adorar. Sinta, sinta ele. Sinta ele, sinta ele. Sinta ele, sinta ele, sinta ele. Sinta ele, sinta o amor. Sinta a paz, sinta a alegria. Eita, Deus te devore todo. Sai, que vem for, que velha. Loucura dele. É loucura servir a ele. Por isso que muitos não vão aceitar o evangelho, sabe por quê? Porque não sabe não sabe da loucura dele. É loucura, é loucura. A loucura de Deus vai transformar. A loucura de Deus vai levantar. Irmão, eu estou sentindo a graça do Espírito nesta noite. Os céus estão parados aqui nessa noite, querido, para nós. Pode confiar e acreditar. Não é persuasão da sua mente. Os céus estão parados ao teu favor. Os céus estão parados ao teu favor. Os céus estão parados ao favor da tua casa. Esqueça o passado. Esqueça o passado. É loucura de Deus. Vão olhar para você e perguntar como é que pode. Como foi a solução? Sabe o que é isso? É a loucura de Deus. A loucura de Deus contraria a projeção de Satanás. Contraria a projeção do homem. Contraria a medicina. É tempo de loucura de Deus na tua vida. Receba nesta noite a graça revelada pela palavra que traz vitória. Havia muitos leprosos em Israel, mas Deus queria negócio com Naamã. Deus tem negócio com a tua história. Sentindo o impacto do Espírito de Deus. Eu recebo ordem de Deus nessa noite. Para quê, pastor? O Espírito às vezes profetiza loucura. Profetiza o que o homem não acredita, o que o aparente não acredita, o que o vizinho não acredita. Você vai acordar um dia, querido, e vai ver a loucura de Deus bater na tua porta. Tu vai lembrar nesta noite que houve um profeta aqui neste lugar e a glória de Deus perseguiu a tua vida.
Diga pro seu irmão, não pega o endereço errado. Não pega o endereço errado, viu, Paulo? Não pega o endereço errado. Não pega o endereço errado. Quando Naamã chegou, tirou... olha aqui pra mim, caiu as capas da lepra. É dorento. Nem ele aguentava mais. Mas aquilo era uma ação de Deus. Porque tanto a viúva como o leproso era no Antigo Testamento tido como juízo de Deus. Glória a Deus. Aí Deus tira o contrato e diz: vai lá, menina, ser presa. Você vai cair na casa como um poderoso. Escute só isso aqui. Isso aqui é sério e você vai aprender hoje. Já preguei umas 300 vezes sobre Naamã. Isso aqui é novo. Quando Naamã foi, ele foi para o rei. Não foi, ainda não disse rei de Israel, disse profeta. Ele foi para o rei. Tem muita gente que vai... Me aconselho, o conselho é errado. Tem um camarada aí no canto que ele está dizendo assim: irmão fulano, tá, deixa aquela praga lá, termina teu casamento. 3 casamentos, os caras têm uma flor da pele, cada um com um facão. O camarada quer ser profeta, mas bicho não é seu amigo. Só quem pode destruir um casamento é quem constitui o casamento, é Deus. Aleluia. É sim. Nem um diabo tem esse poder. A não ser que você entregue a ele. Escute. Como tem pessoas que ainda não foram moldadas pelo Espírito de Deus, sofre e não sabe por que sofre. Deus estava no controle. Deus estava no comando. Deus estava centralizando a bênção para Naamã. Fora de Israel, não podia. Lá vem o leproso. Vai lá no rei. Rei, eu vim aqui para tu me curar da carta. O rei rasgou as vestes. Você sabe que notícia se espalha rápido. Chegou Eliseu. Eliseu, vai e diz ao rei. Vai, não diga Naamã não. Vá e diga ao rei que manda ela aqui para ele saber que tem cabra mais. Que honra a cueca que veste. Ai, Jesus. Quando eu vejo, eu me fico logo irritado. Que tem de gente, ai, se quiser, aconteça, Deus. Tem milagre de Deus na tua história. E ponto final. Quem acredita? Quantos acredita? Tem mais um brado aí de vitória, vai. Eu disse aqui ontem, né, que o camarada chegou, 2 metros de altura, lasca um passarinho de peste perniciosa. Olha aí. Aí Silene levantou a pastora. Ai, Titia, que tu se lasca com o diabo do laço. Não tem laço para você. O laço que tem para você é o laço da misericórdia divina, estendida hoje para tu caminhar na terra. Aí quando o rei, diga lá, rei. Aí lá vai Naamã. Naamã é um homem orgulhoso, rico, prepotente. Aí ele pensou, cadê o profeta? Bateu na choupana. Hoje nós somos honrados, nós moramos em casa boa, meu. Bateu lá dentro da turma, nas brenhas. Aí Eliseu não veio. Aí ele não vinha aqui, eu pensei que ele ia fazer um sabão na cabeça, raio, né? Da karatê. Ele só mandou uma palavra, disse que eu vá para o Rio Jordão, para o Rio da Lama, para o Rio da Miséria, para o Rio da Praga, para o Rio da Peste, não é farpa e arbana, água cristalina, água mineral. Eu e tomar banho nesse rio? Porque na mão, é só assim, vinha, né? Quando chegava, olha, ouro e prata, meu filho, uma carroça bonita, bem vestido, o povo já correu tudo para lá, dormindo. Para ver se sobrava alguma coisa para ele. Aí dava uma pessoa que ia sair assim, pegar a careca que nem dela, né? E dizer assim, que Eliseu fazer, receba! Tá vendo? A careca bonita. Por isso que eu deixei meu cabelo assim, porque a minha tendência, minha família é toda que nem das lá. Eu digo, agora eu vou amarrar aqui antes de botar implante. Aí deixei o cabelo um pouco alto aqui. Toda careca, tanto aqui na frente como no meio. Por isso que
Pra mim, careca é muito feio, só acho bonito da lá. Ah, tem outra linha. Tem outro calvozinho aqui pra que perder melhor, muito sério. Vocês cuidem aí na cabeleira, viu? Olha o olho aí na porta assim. Deixa eu terminar meu sermão, deixa eu terminar. Eu termino agora, pra nós ir embora. Amanhã é segunda-feira. Eu ainda vou passar meia hora tomando café ali, né? No canto disseram que tem um bolo de leite, vamos ver se isso é verdade. Me disseram que tinha um bolo de leite acolá, vamos ver se procede. Escute, você não vai sair aqui não, porque ele queria aplauso. Na mão, pastor, queria aplauso. Na mão vai curar. Aí Eliseu botou para tomar banho na água de poio. Aí lá você vai beber, não vai nada. Aí encostou um camarada desse homem, vai embora. Ele não mandou você fazer nada, não mandou você comer a lama, ela mandou só. Aí tem gente, olha irmão, não é crítica para destruir ninguém. Nós somos feitos líderes para edificar. Aí na mão chega lá no Rio Jordão, parece sabe cururu. Eu entro ou não entro? Vou ou não vou? Ficou a dúvida, irmão, porque ele era muito prepotente, muito orgulhoso. E Deus estava quebrando aquele laço dele, querido. O menino chegou de novo, homem, desce, homem, vai lá no Jordão. Queridos, isso aqui é uma revelação de Deus para a tua vida. Eu precisava pelo menos de 3 dias para me abordar esse assunto aqui. E eu termino ele agora. Ele entrou, você sabe, eu mesmo não gosto de nada. Se eu entrasse era de chinelo ou de sapato com tudo. Eu ia entrar de sapato com tudo, porque dá, não, uma agonia que lama nos pés, algumas pessoas sentem, eu sim. Eu entrava logo de chinela, roupa de rei e tudo. Aí ele mergulhou uma, nada, 2, nada, 3, nada. Vou cortar a cabeça do miserável. Na 4, vou matar aquela, não espichar ela, que nem pega teja e espicha. Tirar o couro daquela miséria, que ela tá mentirosa. 6 vamos dizer, falta mais 2, vai lá na 6. Até minha mulher vai entrar no cacete quando eu chegar de novo lá. Vai soprar pau para todo mundo, porque já sei lá. O homem desse segue, meu querido, deixa mais um. Aí quando ele desceu na sede, que subiu, meu querido, que subiu, ele subiu bonito igual a mim. Glória para Jesus, né, para mim. Ficou com a pele restaurada. Abre parênteses, leproso não podia entrar em Israel. Glória a Deus. O leproso infringiu, segundo a lei, os homens, algumas instâncias. Mas só Deus remove a lei que Ele fez e permite a misericórdia dele. Pastor, o que o senhor está dizendo? A misericórdia de Deus está inundando. Aonde você menos espera, ela está trazendo para um que estava longe, para perto de você, e vai levar para o Rio Jordão. Sabe por que o nome Jordão quer dizer aquele que desce? Olha aqui, ele se batizou naquela hora, querido. Quando Jesus foi se batizar, não tinha lepra, não precisou se batizar. Batiza, irmão, batiza não, batiza, irmão, batiza não. Quando Jesus foi batizado, ele deixou já os nossos pecados. Tem muita gente que pensa os nossos pecados só estavam na cruz. Não, Jesus deixou os nossos pecados ali, meu filho. E quando ele se levantou, ele já foi vendo a voz voando da pomba pairando sobre ele, representa o Espírito Santo. Ouviu uma voz do céu que dizia: meu filho amado, que eu me comprasse. Ouvia ele, ok, a tua vitória está direcionada da loucura do coração de Deus para a tua vida. Você está entendendo? Qualquer instância da tua vida será a loucura de Deus que vai chegar com providências, que vai modificar a tua história, a tua vida aqui na terra. Está entendendo, querido? Desceu, limpo, 7. É ou não é uma loucura? Mergulhar em água e tirar a lepra. É loucura, querido. Foi a loucura de Deus que operou esses milagres. Eu poderia dar 1001 aqui a você nesta noite, mas olha, escute. Quando tiver tudo dando errado,
que tiver tudo dando contrário, não é tempo de desespero, é tempo de bênção e bonança na tua vida. Sabe por quê? Porque Ele vai enfiar a mão sobre o cósmico, sobre o atmosférico, sobre toda a instância, e vai trazer para a tua vida a loucura que Ele tem nesta noite para a tua história. Está sendo neste momento reuniões no céu em prol da tua vida, porque a loucura de Deus executará sobre os seus dias e alastará sobre a tua família a bênção de Deus, que se é loucura para a tua história. É loucura dele vencer. Não é loucura. Pegar um gigante com uma pedra é loucura. É loucura. Eu disse hoje à tarde numa igreja que eu preguei: irmão, sou pentecostal, tenho alguns dons que Deus me emprestou. Sou do fogo, do manto, reteté. Quando tem hora que eu vejo o céu por dentro, o céu por fora. Mas a igreja, ela é carecida de conhecer o poder da palavra de Deus. Eita Deus. Tem loucura de Deus caminhando lá para a tua casa agora. A loucura de Deus está indo lá, naquela conta que querem botar teu nome na sarjeta. A loucura de Deus está indo lá. Isso aqui, para você. A loucura de Deus está te levando para descer o Rio Jordão. Quando você sair nessas 7 instâncias, será quebrado a lei do silêncio de Deus para a tua vida. É tempo de renovações para a tua vida. É tempo de soltar o fardo, porque Ele já levou o fardo. É tempo de cantarmos o hino da vitória aqui sobre a face da terra. Aleluia! Eita Deus. Desceu, subiu. Desceu, subiu. Desceu, subiu. Não, essa água não tem jeito. Desceu, subiu. Quando desceu a última e subiu, já não subiu leproso, mas subiu restaurador. Deus. Bota em prática esse sermão. Alabaratui que vai. Fui que o fone blabatui que me afará comite blabatui. É que me dava no que me te blatui. Tem que mandar que do peito que do catica na face. O Espírito está dizendo: bote em prática o que você ouviu aqui hoje. Está no deserto? Vai mandar água no deserto. Pastor, como é que vai ser? Não se preocupe. Se for preciso, Ele põe a adutora no chão e você bebe água. Mas ouça a palavra de Deus. Eu creio, Jesus. Aleluia! Oh, glória. Uma mulher chegou para mim: você precisa de um carro? Eu digo: bote a mão. Quando chegar lá na concessionária, você vai fechar os olhos. Eu estou dizendo: cá! E grita assim: é meu! Aí tem gente que chega. Essa aqui é a canção funk. Aleluia! A mulher chegou, arranda certo. É meu! Já estava com bem 9 meses que ela queria uma benção, nada. Quando ela entrou lá dentro, saiu com a chave na mão. É, meu filho. É a fé em ação. Por isso que Paulo diz: o que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, o que não desceu ao teu coração, são as coisas que Ele tem preparado para aqueles que Ele ama. Um dia eu pedi uma oferta na igreja. A irmã disse: só tenho 10 reais da minha filha aí de mototáxi para a faculdade. Ela disse: o Espírito Santo disse: pode dar, porque eu vou honrar a fé. Pode honrar, que eu vou honrar a fé do profeta. Ela não quis conversar. Semana passou, a menina na Pindaíba, a irmã chegou, trouxe a moto. Pegue para ela ir para a faculdade. Glória a Deus. Se você não tem ousadia, fique calado. Se você não acredita, fique calado. Mas para quem crê,
E quem não crê, hoje tem loucuras de Deus que passarão na tua vida. Escute aqui. Se tiver caneta, anote. Se tiver com caneta, anote a data deste dia, desta festa, desta noite, desta profecia. Vai acontecer loucuras de Deus na tua história. Daqui para você ir para o céu, falar você é que eu vou, repla tu te candará, espaduí que for. O Espírito Santo está dizendo: eu vou ter loucuras na tua história. Quem pode ficar de pé? Fique de pé, fique de pé. Quem entendeu o que eu preguei aqui? Entendeu? Entendeu mesmo? Vai estar em prática. Viu os personagens que eu citei, recitei? Loucuras de Deus são mais poderosas do que a sabedoria do homem aqui na terra. Agora presta atenção. Quem quer ter experiências com Deus profunda aqui, levante. Só quem quer. Tem certeza? Porque tem gente, pai, me usa na cura, me usa no avivamento, me usa no milagre. Quando Deus quer usar, ele fica lá. Se trancar. Quer mesmo? Quer? Pegue na mão só de uma pessoa. Isso. Ó. São coisas profundas na alma. Na alma e no espírito. Você vai receber uma experiência. Você vai, a partir de hoje, saber quando o Espírito Santo vai começar a falar: não ande por esse caminho, não ande com essa pessoa, não vá para aquele lugar. Você vai ter experiências agora sobrenaturais com Deus. Agora é a hora do repleplé, como diz. Quem tem poder de concentração, concentre. Concentre no seu espírito, no Espírito de Deus. Aleluia. Paulo, pega o microfone aqui para ele, por favor. Aleluia. Ainda nasce Paulo de cheiro, ele tremendo, tudo empurrar o microfone de boca, ele nasce. Aleluia. Glória a Deus. Glórias a Deus. Esse camarada que está de camisa verde, aqui, vermelha, esse camarada. Louvado. Olha, Deus tem um plano para a tua vida. O plano de Deus é lindo para a tua vida. Oi. Glória a Deus. Mas Deus quer que a aliança esteja assim, ó, na tua vida, aliança com Ele, aliança de Deus na tua vida. Deus quer uma aliança profunda contigo na tua vida, e que você creia que Ele é hiper, super, soberano e dotado de capacidade para fazer muito mais do que você vem pensando, planejando e sonhando. Só Ele pode trazer a loucura dele para as tuas mãos. Feche os olhos, pega na mão da irmã. Por favor, não converse com ninguém agora. Você disse que queria uma experiência com Deus. Eu preguei sobre as loucuras. Eu vou pregar agora sobre a loucuras espirituais. Ponto de êxtase. Tem gente aqui que a sua mente vai sentir como sair do seu corpo. São arrebatamentos de sentido. Tu vai ver. E eu nem vou empurrar e não quero na cabeça de ninguém. Vai lá. Loucura de Deus agora. Não quero negócio com ninguém. Só com o espiritual, com o mundo espiritual. Eu nasci pra me chamar de rei. Pra me chamar de pai. Seu As loucuras dele.
Sai